Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Romanos 12, a partir do versículo 9. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: o amor é a base dos dons. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Então, olha o que Paulo ele diz aqui. O amor, ele é a base. Por isso que ele é o primeiro que está ali. Dos frutos, né, vamos dizer assim, do fruto por completo do Espírito, começa ali o amor, a paz, a fé, a bondade. O amor é o primeiro. Porque em Coríntios diz que o amor tudo suporta, espera, crê, não se ensoberbece. Então, quando nós temos o verdadeiro amor de Deus no nosso coração, os demais dons, o fruto vai vindo por completo. A alegria do Senhor, ela nos fortalece. E nós precisamos compreender que a alegria do Senhor é a minha força. E isto Neemias disse, né? Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E ele disse ali, né? Você, ou seja, deve dizer isso todos os dias. Eu, você, nós devemos dizer isso todos os dias e muitas vezes ao dia. E nos tornarmos, fazer com que isso se torne plenamente convicto na nossa vida, dessa verdade, de que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, de que essa força, ela já está dentro de nós. Manifeste esse fruto, comprove que a alegria verdadeiramente, ela nos fortalece, ela nos dá força. Ela nos dá o ânimo que nós precisamos. E outra verdade importante é aprender que o fruto do Espírito, ele continua operando dentro de nós, mesmo quando as coisas não estão muito boas. Essa é a hora de produzir o fruto. E nós podemos amar as pessoas que não são amáveis. Amar as pessoas que estão próximas de nós é fácil, mas e praticar o bem, falar bem daquela que fala mal da gente, abençoar, ele disse aqui, ó, abençoai os que vos perseguem, abençoai, ele tornou a repetir, e não amaldiçoeis. Por quê? Se você amaldiçoa alguém, você vai colher maldição. A palavra é bem clara. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se ele plantar maldição, ele vai colher maldição. Se ele plantar bênção, ele vai colher bênção. Então, nós precisamos entender que nós temos que nos amar uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos ama. Olhar para cada pessoa sem ter um olhar julgador. Porque eu não sei a criança que ela foi, eu não sei a infância que aquela pessoa teve. E cada pessoa, ela recebe aquilo que os seus pais tinham. Aquilo que eles conseguiram doar para elas. Então, é a forma que a pessoa foi criada. Então, eu não posso julgar os outros, porque eu não sei os traumas, as feridas que ela carrega, o que tem aberto no coração dela, na alma dela. Só Jesus pode curar. Ela precisa colocar
essas feridas expostas, pedindo para que Deus venha colocar o azeite na dor dela, para que Deus venha curar, para que aquilo se vire uma cicatriz, que ela olhe, lembre, eu passei por tudo isso, mas eu suportei, eu venci. E o amor, ele não guarda rancor quando ele é injustiçado, ele não fica lembrando disso. O amor nunca desiste e aguenta firme em todas as circunstâncias. Por mais que te joguem pedras, por mais que te caluniem, você está ali, em paz, orando, abençoando e dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Trata com essa pessoa, cuida dela, meu Deus. Tenha misericórdia. Né? Ontem eu me deparei com uma situação que eu precisei praticar isso. Eu olhei, orei, eu disse: Senhor, está nas tuas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa. Não deixe que isso entre no meu coração, não deixe que isso venha sujar nem contaminar meu coração. Que o Senhor trate com ela, que o Senhor fale com ela. E Deus operou. Porque eu tenho que guardar meu coração. Por isso que a palavra diz: em todo tempo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Se a fonte estiver contaminada, a pessoa não vai se alegrar. Quando ela deixar a mágoa se alojar, quando ela deixar o ressentimento sujar aqui, ofensa, o diabo atingiu a meta dele. Então, por isso que é importante nós termos esse amor no nosso coração, sermos revestidos deste amor no nosso coração, porque assim nós vamos conseguir olhar para as pessoas e ver que elas são usadas por Satanás para tentar nos atingir, nos entristecer, nos abalar, nos desestruturar. O diabo vai usar quem? Pessoas. Por isso que em Efésios Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. Então, quando nós estamos revestidos do amor de Deus, nós sabemos disso. Nós não odiamos a pessoa, mas nós oramos e repreendemos o mal que está na vida dela. É assim que nós devemos direcionar a nossa oração. Por isso que Paulo disse ali, também: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que pranteiam. Eu preciso me alegrar com as pessoas, mas quando elas estão tristes ou elas estão passando por uma situação difícil, um momento de dor, de luto, uma tribulação, eu vou chorar com ela, eu vou prestar a minha solidariedade, mas eu tenho que ajudar essa pessoa depois a voltar a se alegrar, a dar palavras de ânimo para ela, assim como Deus fez com Josué. Quando Deus chamou ele, quando Moisés havia morrido, Deus disse para ele: Moisés, meu servo Moisés é morto. Agora é contigo, meu filho. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Deus teve que alegrar. Deus teve que dar força para Josué sair daquela situação. Porque ele estava triste, assim como todo o povo de Israel estava pranteando, chorando a morte do Moisés. Mas quando Deus disse para ele: meu servo Moisés é morto, você vai fazer esse povo passar o Jordão, Josué. Agora a missão é contigo. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Então, Deus teve que animar, alegrar o coração do Josué, chamando ele para aquela responsabilidade de levar, de ser o sucessor de Moisés, de seguir naquela missão onde o amigo e o que foi o instrutor dele
né, onde ele aprendeu tudo que ele sabia com Moisés, no momento que ele partiu, ele assumiu o lugar dele. Assim como Eliseu assumiu o lugar de Elias, ele foi o sucessor. Então, assim, da mesma forma, aquele homem teve que ter a coragem, o bom ânimo, se alegrar em Deus e fazer aquele povo passar do Jordão. Não era uma tarefa fácil, mas ele fez, porque Deus fortaleceu ele, porque ele teve as suas forças renovadas. A sua fé fez com que ele vencesse as dificuldades. Então nós precisamos entender que aqui Paulo ele sabia que o fruto, que como fruto, né, ele operava. Muitas vezes Paulo foi apedrejado. Muitas vezes ele sofreu intensa perseguição. Pessoas falavam mal dele, mentiam sobre ele. Paulo também enfrentou momentos de escassez, perdeu pessoas amadas, mas sabe o que ele escreveu quando ele estava preso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, Filipenses 4:4. Quando ele estava preso, você viu o fruto que foi gerado em Paulo? Ele ainda pôde dizer, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre, não era só um momento, só uma vez, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, imagina, Paulo sofreu açoites, ele foi preso, ele sofreu naufrágios, mas num naufrágio ali que ele achou que todos iam morrer, inclusive ele. O anjo chegou até ele e disse, ninguém vai morrer dessa tribulação. Ninguém morreu da tripulação. Todos se salvaram. E Paulo falou para eles, ninguém vai morrer. O povo estava desesperado, numa tempestade em alto mar. Você imagina a situação. Aí chegou um cara e disse assim, ninguém vai morrer. Isso é fé? Isso é fé. Ele creu. Você já pensou no meio da tempestade? Se você não tem fé, fé é a certeza. Eu tenho a certeza, a esperança. Eu tenho a certeza, a convicção de que Deus já fez, Ele vai fazer. Quando Jesus, os discípulos chamavam ele em meio às tempestades, ele levantava, ele dava uma ordem para o vento e ele dizia, homens de pouca fé. Eles poderiam ter dito, cala-te, vento. Aquieta aqui, mar, chega, cessou, o mestre está aqui. Se Jesus está no barco, não tem por que temer. Se Jesus está no controle da tua vida, se alegre no Senhor. A nossa força, ela é a alegria do Senhor. É a alegria dele que nos fortalece quando nós buscamos a força nele. Quando manifesta essa alegria, você não vai ficar reclamando o tempo todo. Não vai ficar com raiva de ninguém, não vai ficar triste nem preocupado. Paulo não disse entristeçai-vos sempre, ele disse alegrai-vos. Então, onde que você viu na Bíblia que os filhos de Deus devem andar tristes? Porque isso é um sinal de humildade ou porque eles enfrentam muitas tribulações? Em nenhum lugar você encontrou isso. Eu já li a Bíblia toda e nunca vi nada escrito aqui, dizendo que nós devemos nos entristecer, muito pelo contrário. Então ande alegre, porque você está sempre em vitória, independentemente de quais sejam as circunstâncias. Paulo aqui ele falou sobre uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. Ou seja, quando você erra, quando você fica triste, é sinal de que você se arrependeu do pecado que você cometeu, de uma palavra que você disse, de uma atitude errada que você teve, de um procedimento errado que você teve. Quando você se arrepende, sabe quando o Espírito Santo te constrange? Aquilo te dá Você diz, Senhor, me perdoa. Quando aquele arrependimento vem do coração,
Quando você chora, quando você fica triste porque você sabe que você errou e que aquilo desagradou a Deus, no momento em que você se arrepende, que você confessa o teu pecado e você recebeu o perdão de Deus pela fé, você já pode se alegrar. Porque a palavra diz que ele lança lá no mar do esquecimento o meu pecado e ele não torna a pescar lá. Deus não fica dizendo, viu, tal dia tu fez tal coisa para mim. Lembra aquele dia, fulano? Não. Deus, ele se alegra quando um pecador se arrepende. Quando alguém entrega sua vida para Jesus, tem festa no céu. Quando uma pessoa desce a água do batismo, tem festa no céu pelo um pecador que se arrependeu. Você já pensou nisso? Tem festa no céu. É uma alegria para o coração de Deus quando alguém se arrepende, quando alguém torna para a casa do pai, quando aquele filho pródigo se arrepende e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, lá eu tinha fartura de pão, lá eu tinha isso, eu vou voltar para lá. Deus está te esperando de braços abertos, alegre, esperando você voltar. Então se arrependa. Se um dia você parou, Paulo disse, corris bem, o que te impediu de correr? Volta para o caminho, torna a correr. Mas olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem eles sobrevierem. Tem escândalos, tem pessoas que dão mau testemunho. Você vê os frutos visíveis ali. Tanto das pessoas que realmente têm os frutos do Espírito, você vê a árvore pelos seus frutos, também tem as frutinhas podres no meio. Se a gente não tirar, ela contamina, ela apodrece todas as outras. Então, olha para Jesus. Olha só para Jesus. Se você olhar para o pastor, para a pastora, para diácono, para diácona, para obreiro, você não vai ficar em lugar nenhum. Ninguém é perfeito, só Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos, nós somos cheios de falhas, seres humanos cheios de falhas. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus, derramar a nossa alma como a Ana fez. Ela rasgou a alma dela ali diante de Deus. Imagina o que a Ana não sofria. Como ela não podia gerar filhos, o marido se casou com outra, a outra tinha um monte. Ela tinha que cuidar dos filhos. Ela sofria a indiferença que a outra fazia com que os filhos desprezassem ela. Ela era afrontada pela outra. Por mais que o marido desse o melhor, ele disse, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Mas e a dor que aquela mulher sentia, a afronta que aquela mulher enfrentava todos os dias, tendo que cuidar dos filhos que eram do marido, mas eram com a outra. Se não bastasse a outra ainda, né? Ainda era uma bênção, vamos dizer assim, né? Era uma bênção na vida da Ana. A Ana teve que colocar a alma dela, confessar tudo isso. Tanto que o Eli olhou e disse, você está embriagada? Ela disse, não, meu Senhor, não me tire por embriagada, eu não me acheguei a vinho. Ela rasgou a alma dela. Eu imagino aquela mulher deve ter falado tudo que tinha ali no coração dela. Aí Deus curou aquela ferida. Naquela noite o marido conheceu ela, foi lá, né? Na intimidade ela engravidou do Samuel. Depois a palavra diz que ela teve outros filhos e filhas, porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Eu acredito que naquele momento ela liberou o perdão para aquela mulher. Deus colocou o óleo naquela ferida, curou a alma daquela mulher e ela gerou filhos. Samuel foi levado ao templo como ela prometeu, que ele seria criado para servir a Deus. E depois Deus abençoou ela com mais outros filhos e filhas. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos quando a gente se arrepende de coração. A alegria do Senhor entrou no coração daquela mulher quando aquela mulher se arrependeu. Quando ela liberou perdão, ela ficou livre daquela prisão. Porque a falta de perdão não deixa a pessoa se alegrar. A falta de perdão vai gerando amargura,
vai gerando ressentimento. A pessoa vive lá atrás no passado, lembrando do que o outro fez, do que disse. A pessoa nem lembra mais e ela tá ali, contaminada, podre. Tá ali, sofrendo, depressiva. Tá ali, presa, o outro nem lembra, mas ela tá lá, daquele jeito. Então, é preciso limpar o coração. É preciso se arrepender. É preciso liberar perdão para que essa alegria entre no coração e permaneça na nossa alma. Para que quando você passar por momentos de situações assim, você vai olhar, você vai sorrir, você vai dizer: Senhor está contigo. Tu está no controle disso. Toma conta dessa situação, desta pessoa, Pai, tem misericórdia dela. Como eu tive que fazer ontem. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus age. Quando nós praticamos o que diz a sua palavra. Quando o fruto do Espírito é produzido na nossa vida, através da palavra. Quando nós conseguimos liberar perdão. E Paulo também falou, né, ali como eu disse, do chorar com os que choram. Fazer aquela pessoa se alegrar. Como é que você vai chegar diante de uma pessoa que está ali sofrendo, passando por um luto? Você não tem o que dizer, muitas vezes, mas só um abraço, aquele momento que você está ali consolando ela, chorando junto com ela, sendo participante da tristeza e da dor dela. Aquilo é um conforto. Mas depois você vai visitar, você dá uma palavra de ânimo, você vai tentando fazer com que aquela pessoa saia daquela situação, né? Esses dias eu vi ali no Face uma irmã, ela perdeu um filho ano passado de uma maneira triste, muito triste. E ela colocou lá: ninguém sabe a dor que eu estou sentindo, só quem já enterrou um filho sabe. Eu escrevi para ela: irmã, só Deus conhece a tua dor, porque Deus viu o filho dele ser massacrado, morrer lá naquela cruz por nós. Ele suportou passar por aquilo ali. Jó, ele perdeu 7 filhos numa pegada só, mas Deus restaurou, Deus recompensou ele. Eu disse: só Deus conhece a tua dor. E eu oro e peço para que o Espírito Santo venha te consolar todos os dias, para que Deus seja o teu consolo e o teu conforto, porque verdadeiramente eu não sei a dor que você está sentindo, mas eu imagino o que deve ser a dor de uma mãe, de um pai, de ter que enterrar um filho. Porque a ordem natural das coisas não é esta, é os filhos enterrarem os seus pais. Mas, infelizmente, tem situações que são ao contrário. Mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos console, que Deus nos dê o consolo, que Deus possa nos dar a força que nós precisamos, a alegria que nós precisamos para viver, para seguir em frente. Pedir para que Deus coloque o azeite na nossa dor. E dessa forma nós vamos nos alegrando e vamos conseguir fazer com que aquela pessoa se alegre também, com que ela saia daquela situação triste, daquela situação de luto, aonde muitas vezes tem pessoas que ficam por anos ali, entristecidas, depressivas, entristecidas, mas ela precisa superar aquela dor, ela precisa buscar em Deus a força que ela necessita. E nós precisamos, né, ter compaixão das pessoas, nós precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Isso é empatia. As pessoas falam tanto de empatia, mas elas não se colocam no lugar do outro. Elas não se imaginam no lugar do outro. É fácil dizer: ai, tem que ter empatia, mais empatia. Mas só que ninguém quer passar a dor que o outro está passando. Ninguém quer ir lá consolar,
chorar junto, E nós precisamos encorajar, alegrar, porque isso vai fortalecer aquela pessoa. No mesmo versículo ele também diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, demonstrar alegria pelas vitórias do nosso irmão. Que bom que você conseguiu isso, que bom que você conseguiu superar isso. Que alegria ver você conquistando isso. E não ficar com inveja ou triste porque não foi com você, porque isso é uma atitude carnal, você sabia? Nós não podemos ser carnais. Nós precisamos ficar alegres porque a alegria espiritual, ela é a sua força. Se perder a alegria, você ficará fraco. Em Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força é pequena. É forte, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força é pequena. No dia da angústia, a gente tira força. Às vezes eu ouço as pessoas dizer: eu tirei força não sei da onde. De Deus. Quantas vezes eu só respirava fundo e dizia: Senhor, vamos lá, é conosco. Ia lá, chorando por dentro, mas sorria por fora. E Deus sempre é comigo, sempre foi e sempre será. Então, no dia da angústia, Naum disse: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, sábios que confiam nele. Sabe quem confia nele? Quem se alegra, quem sorri diante de uma adversidade, de uma dificuldade. Porque sabe que ele está cuidando, sabe que ele está guerreando, que mesmo enquanto você dorme, ele trabalha, ele cuida, ele vigia. Ele envia anjos para te cuidar, ele envia anjos ao teu respeito, para te guardar e para te livrar onde quer que você ande. Então que você pense, que você reflita nessa palavra. O que você faz quando a angústia chega? Para você refletir. Você fica fraco ou forte? Quando o sofrimento vem, como é que você age? Quando surgem os problemas, como você se comporta? Sua alegria vai embora? Então, eu vou deixar essas perguntas para vocês refletirem. O que vocês fazem mediante estas situações? Como está a alegria de vocês e como está a força de cada um? Que Deus fale mais ao teu coração, que o Espírito Santo renove as tuas forças. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha renovar as forças de cada uma delas. Que o Senhor venha colocar o azeite na dor. Que o Senhor possa dar o refrigério para esta alma, o consolo, o conforto que ela precisa, que ela possa ter alegria novamente, o entusiasmo, a força, a coragem, o bom ânimo, Pai. Que ela encontre isso no Senhor e na Tua palavra. E eu te agradeço pela bênção do Senhor sobre o nosso estado, sobre o nosso país, Pai. Grande é o Senhor e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e Tu é o Senhor da nossa nação. Tu és o centro de tudo, soberano és Tu, Pai. Grande é o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.